Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 17 de junho de 2021, falaremos sobre movimentos estratégicos do Netflix, Embraer e possibilidade de abertura de SPAC. A gente vai falar sobre isso. Track and Field, Usaflex, NV, Nativossa, Arezzo e Hering no nosso grande bloco falando sobre retail. Também falaremos sobre estratégia de Itaú e Grupo Ultra. E para finalizar, um pouco do mercado automotivo, comentando sobre os veículos autônomos da Waymo e também a estratégia nessa linha da GM. E para me acompanhar aqui, eu tô com uma galera aqui no nosso episódio, né? A gente tem uma participante a mais. Vou começar com você, Camila Ferreira, nossa instrutora de marketing da BTC. Cá, muito bem-vinda e se apresente. Vamos lá. Apesar de que já se apresentou na semana passada, né? Exatamente. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Sou instrutora de marketing da BTC e vamos lá para o análise das notícias. Muito bom. Vamos lá, e com a gente também, Mayara Rucon, instrutora de estratégia e marketing aqui na BTC. Tudo bem, Ma? Oi, Habib, oi todo mundo. Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E vou mandar aqui um beijo para um amigão meu que ouve todos os nossos journals. E esses dias eu mandei um oi para ele, ele respondeu: Oi, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Então, um beijo, Vinicri. É um prazer ter você como ouvinte. Muito bom. A Mayara já é mais antiga aqui no episódio, tá, Ma? E vamos lá agora, por fim, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato. Fala Camila, fala Mayara, fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? Né? Queria mandar um abraço também para as turmas do GBP. A gente está finalizando aí a parte de estratégia empresarial e indo para as últimas duas disciplinas aí do curso. Então o pessoal já está com o Business Sense bem apurado, como sempre, né? Nossos alunos, né? Mais de 400 alunos esse semestre aí estão mandando super bem, né? Estão super preparados aí ou para aceleração de carreira onde eles atuam, ou para esses processos seletivos que vão ser, né, bem pesados esse ano aí, até porque a economia como um todo aí, a gente não sabe muito bem para que lado que vai, né? Apesar que agora, pelo menos a taxa de juros aumentou, né? Quem gosta de renda fixa vai começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, mas está perdendo ainda na inflação, né? Beleza. Bom, mas já pegando o gancho aqui das turmas do GBP, a nossa turma de férias vai começar agora em julho, e o último round vai terminar dia 4/7. Então não perca tempo, né? E é ótimo a turma de férias, porque você consegue fazer o GBB todo em 3 semanas, olha que legal, né? Então você vai ter bastante interação com todos os instrutores da BTC e vai ter toda a carga que geralmente é dada em 4 meses e em 3 semanas. Então é intenso, mas a nossa metodologia ela funciona bem, já está bem comprovada, tá? Então entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp e esteja muito preparado para ou acelerar a sua carreira ou, eventualmente, estar muito forte nos processos seletivos de consultoria estratégica, mercado financeiro e esses grandes processos de estágio e trainee. Perfeito? Tá? Então, se você tem uma janelinha em julho, aproveite. Bom, e se vocês querem, obviamente, fazer o curso de forma regular, segundas e quartas, terças e quintas ou aos sábados, tá? As turmas vão começar ali no finalzinho de julho, começo de agosto, e vão até final de novembro, começo de dezembro. Tá? Então, também entre no mesmo link. As turmas regulares também estão com inscrições abertas. Se você é uma pessoa mais sênior, toma a decisão, já contribui bastante nas discussões estratégicas dentro da sua companhia, a gente tem um curso perfeito para você, né, que engloba tanto a parte de estratégia quanto a parte de finanças, né, que é o Strategy and Finance Program. Esse curso vai começar dia 19, toda a parte de finanças, eu que ministro, né, Mayara também foca bastante ali na parte de marketing, estratégias e tal, e também tem a parte de investimento que é o Rafa que ministra. Então, esse curso vai começar dia 19 de julho, segundas e quartas à noite. É um curso bem tiro curto, ali em menos de 2 meses você já tem toda a carga de finanças e estratégia e marketing que você precisa para contribuir bastante nas discussões e ajudar na tomada de decisão. Então, entre no nosso site também, mesmo site, /SFP, tá? Não esqueça de se inscrever. E a gente tem o nosso curso de modelagem também, turmas de férias e turmas de julho, que é o Excel Plus Business Program. Então, se você quiser também, né, dar aquela melhorada nas suas habilidades de Business Analytics,
entre no nosso site, que a gente vai ter turmas de semana e turmas aos sábados, começando agora, daqui a um mês e pouco, tá bom? Então, é isso, e vamos para cima que tem bastante notícia. Exatamente. Peço para você que está acompanhando a gente, seja pelo BTC Cast, no seu podcast ou pelo YouTube, para entrar no YouTube, clicar no se inscrever, curtir também e comentar e dar suas sugestões de temas que você quer que a gente trabalhe. E também você que ouve ou acompanha a gente pelo YouTube tem benefícios. E aqui apresento aí nosso parceiro, a Insider Store, que é empresa de tecnologia têxtil. Eles desenvolvem produtos excelentes, a gente já falou deles há alguns episódios atrás, e é muito interessante, eles estão com um portfólio maior, eles têm camisetas com tecnologia anti-suor, tecnologia térmica também, antibacteriana, antiviral, e as camisetas deles, tanto no masculino como no feminino, eles fizeram uma diversificação de cores também, que no passado tinha só pretas e brancas, agora tem também azul e cinza mescla, tá? E você, obviamente, tem benefícios em relação a esse excelente produto de altíssima qualidade e tecnologia, usando o cupom BTC15. BTC15, vai lá no site deles, insiderstore.com.br, compra o que você quiser comprar, utiliza o cupom e você tem 15% de desconto. Aproveita lá que os produtos são bem bacanas, eu estou usando por debaixo da minha camisa também. Bom, vamos lá então, pessoal, começando com a primeira notícia, né? Aqui a gente vai falar sobre Netflix, que eu sei que o Renato gosta bastante de analisar e faz isso com uma certa frequência. Peguei essa notícia da Exame e o título é: Netflix lança site de e-commerce e abre caminho para a geração de receita. Parece que a Netflix está começando a aprender com outras empresas e trazendo alguns modelos de fora, né, Renato? Pois é, isso daí é um caso que a gente estuda no nosso curso de estratégia, tanto do SFP quanto do GBP, onde a gente fala que a Netflix ela tem uma desvantagem em relação aos concorrentes, apesar de ter sido a primeira a ganhar bastante tração na parte de streaming, que é o fato de ser menos diversificada, ou seja, ter menos linhas de receita que a Warner, que a Disney, que a Amazon, que a Apple, né? Então, essa falta de diversificação das linhas de receita sempre foi, né, um grande empecilho aí para o crescimento da Netflix em termos de competição. Agora, eu acho que o estrategista lá do Netflix percebeu isso, né? Viu que a competição agora está bem pesada e ele começou a colocar em prática a diversificação. Então, essa loja, que é o Netflix.shop, ele é uma loja onde ele vai tentar agregar bastante produtos, tanto de vestuário quanto de brinquedos, das produções que a Netflix vai ou já está fazendo, né, ou produzindo, né, para ter aquela diferenciação. Então, Witcher, aqueles outros seriados, tem um seriado bem interessante, uns desenhos aí que eles fazem, nem sei o nome dos desenhos, né, porque eu não assisto, mas aparentemente são títulos que têm bastante apelo, né, de marca e também é destinado para públicos diferentes. Então, público jovem, público mais velho. Stranger Things, que era o que eu estava tentando lembrar, né? Então, eles estão começando a ganhar bastante tração nisso e fizeram uma loja para conseguir aumentar bastante a rentabilidade. Faz todo sentido, né? A gente viu que a Disney, por exemplo, quando ela gasta dinheiro para fazer uma produção, ela tem várias linhas de receita que ela consegue fazer com aquele investimento, né? Então, tanto a parte do filme, quanto a parte de distribuição em canal aberto, no próprio Disney Plus, lá nos parques e toda a parte de licenciamento de vestuário e brinquedos. Então, basicamente, a Netflix ela vai para essa avenida aí de tentar maximizar o retorno em cima do investimento nos títulos próprios que ela está fazendo. É ótimo, tá? Vamos ver se isso daí consegue ganhar bastante tração. Eu li uma notícia uma entrevista do estrategista lá da Netflix, que ele fala, né, que eles queriam ser a HBO muito antes da HBO querer ser uma Netflix, e conseguiram, né, por causa da quantidade de títulos que eles têm. Agora eles estão tentando ser uma Disney antes que a Disney chegue, né, ao que é a Netflix hoje. Então eles sempre estão ali também monitorando bastante competição para fazer esses movimentos. Então é um case bem interessante, a gente aborda bastante nos nossos cursos, e esse movimento, para quem faz os nossos cursos, já tinha percebido que era um movimento necessário. Excelente, acompanharemos aí como que vão se comportar essas novas linhas de receita, mas eu particularmente acho interessante, né, seguir umas boas práticas que a Disney implementa já aí há talvez algumas décadas. Bom, vamos seguir, próxima notícia aqui, eu vou querer os comentários da Mayara, mudando um pouquinho
de mercado vindo para o Brasil, mas talvez com um pezinho lá fora. Essa daqui é da Forbes e o título é Unidade da Embraer inicia passos para eventual IPO nos Estados Unidos. E aqui, Má, a gente fala do conceito de SPAC. E aí eu queria que você esclarecesse o que está acontecendo aqui e explicar para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Perfeito. Então, eu vou trazer aqui para vocês, né? Primeiro dando nome aos bois para a gente entender o que está acontecendo, né? A Embraer tem um braço para transporte aéreo urbano que se chama IVE, que está desde 2018, né, sendo exposto no mercado, principalmente nos Estados Unidos, depois que eles fizeram aquela parceria com a Uber. Segunda coisa aqui para a gente saber o que é. Tem alguns tipos de helicópteros, né? Assim, para quem entende, deve ser totalmente diferente. Para quem não é da área, é um tipo de helicóptero que se chama VTOL, que é Vertical Takeoff and Landing, que é um helicóptero que é melhor para transporte urbano, que nasceu com um pouquinho de mescla com o que um drone pode fazer. Ele vai ter 8 motores para sustentação vertical e 2 motores para fazer os movimentos horizontais. E aí, agora, o que também está na moda é falar eVTOL, que é o VTOL elétrico, né? E é nisso que eles estão investindo agora. E outra coisa também que a IVE tinha feito, né? A gente já falou na semana passada, acho que foi até o Renato que comentou, que eles tinham feito uma parceria com a Halo para entrega de 200 eVTOLs, né? Agora eles também anunciaram, semana passada, uma nova parceria com a Helisul, que é uma das maiores empresas de helicópteros da América Latina, para encomendar também 50 eVTOLs. E aí, esses 50 mais 200 devem começar a chegar a partir lá de 2026. Então, talvez a gente já comece a ver um pouquinho, né, de transporte urbano um pouco diferente com essa parceria. E aí, para terminar aqui, né, existe uma empresa que se chama Zanit. Ela é uma SPAC, que nem o Habib comentou, que é uma companhia de aquisição com propósito específico. Então, às vezes a gente vê fundo de private equity levantando fundos para fazer investimento em empresas, e a intenção da SPAC é mais ou menos essa. Só que em vez de levantar fundos com outras empresas ou investidores interessados, eles pegam uma empresa e abrem capital para levantar dinheiro. Aí você fala, poxa, mas em que ela já investiu? Ainda em nada, né? Então, eles chamam de IPO de cheque em branco. Você está colocando dinheiro ali no IPO para a empresa juntar dinheiro e investir em alguma coisa que você não sabe exatamente o que vai ser, mas eles têm uma intenção. E aí, depois que você faz o IPO, você vai lá, pega esse dinheiro e investe ou adquire outros negócios. Esse modelo de investimento de SPAC, ele já acontece há mais de 20 anos nos Estados Unidos, está super em alta. No ano passado, eles tiveram um recorde de IPOs de SPAC com 83 bilhões de dólares, e esse ano, só até agora, metade de abril, eles conseguiram levantar 99 bilhões de dólares, ou seja, né, está fervendo mais do que o ano passado, que já estava fervendo, né, já foi um recorde. Mas então, dados todos esses conceitos, vamos entender o que está acontecendo. A Embraer está ali ainda em negociação, não tem nada definido ainda, mas ela está querendo fazer uma fusão da IVE com essa SPAC Zanit. E aí ela conseguiria, com essa fusão, aumentar o valor da empresa por já rapidamente entrar no mercado de capital aberto dos Estados Unidos. Então, ela não precisaria fazer o passo dela abrir capital lá, ela já consegue não só pegar esse investimento, mas ser uma fonte de, né, pela SPAC, as pessoas podem investir na Embraer por lá. E aí o mercado amou, né, só essa primeira conversa que eles anunciaram, né, quer dizer, as negociações, né, não foi uma primeira conversa, mas assim que o mercado abriu, as ações da Embraer já dispararam ali, né, 11 horas do dia que eles depois que o mercado abriu, né, primeira hora de mercado aberto depois que eles anunciaram, as ações já tinham subido mais de 13%. Então, eu espero que venha realmente esse anúncio para trazer valor para a empresa e também para avançar nessa iniciativa de transporte urbano aéreo, né? Excelente. Bom, e agora a gente vai para o próximo bloco, que vai pegar um bom trecho aí do nosso episódio de hoje, que é o bloco de retail. Tem muita notícia aqui, eu vou começar com essa primeira, eu vou querer os comentários do Renato. É do Brasil Journal, e o título é Track and Field, debandada no C-Level, alimenta a tese de M&A.
E é o seguinte, né? A Track and Field fez o seu IPO no ano passado, né? Deu uma bombada nas ações. Renato, se quiser comentar essa parte também. E a gente analisou lá, mas agora a gente está vendo algumas mudanças. Renato, o que está acontecendo na empresa? Perfeito, vamos lá. Bom, parece que os principais executivos da companhia, inclusive o presidente, né, pediram demissão aí numa janela aí de menos de um mês, e aí começou-se o mercado a fazer algumas especulações de que eventualmente poderia estar em negociação com a Centauro. Legal, tá? A empresa, a Track and Field, já fez um anúncio para o mercado falando que não tem absolutamente nenhuma conversa, nem preliminar, nem mais avançada em relação a isso. Então, já foi negado, a ação já caiu, etc. Tudo aquele negócio de especulação de mercado. Mas vamos lá. Por que eventualmente, o mercado especulou que isso poderia acontecer? Eu acho que seria até uma coisa mais positiva para a Centauro do que para a Track and Field. A Track and Field, como a gente já analisou, é uma empresa que atua, né, na parte de segmento de artigos esportivos, só que para um público um pouco mais premium. Então, se a gente for pegar aqui nas nossas aulas de estratégias, né, uma vai para uma estratégia de diferenciação, que é a Track and Field, a outra vai para uma estratégia mais de custo, que é a Centauro. A Track and Field, ela tem uns resultados muito bons. Então, ela conseguiu ganhar bastante tração nesse primeiro trimestre, dentro de todo o cenário que a gente está. Eles tiveram uma receita líquida ali de 63 milhões contra 56, ou seja, um aumento de 13%. Margem bruta, 64%, ou seja, aumentaram bastante a margem bruta, foram 11 pontos percentuais a mais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Tá? Só em título de comparação, a Centauro tem uma margem bruta, na parte de varejo deles, de 45%. Então, 45 contra 64. Sem contar, obviamente, que a Track and Field tem franquia. Então, se a gente for colocar tudo isso em perspectiva, a gente percebe que a margem, né, que a Track and Field consegue ter na venda dos seus produtos é muito maior que o da Centauro. E que faz, obviamente, o EBITDA, né, do primeiro trimestre ter sido ótimo, 13,7%, a margem EBITDA 13,7% contra 3% do primeiro trimestre do ano passado, e gerou um lucro líquido ajustado ali também com uma margem de 11,3%. Ela gerou 1 milhãozinho só de caixa operacional, queimou um pouquinho, 3 milhões, mas está tranquilo ali, a princípio o negócio está indo muito bem. O que eu gosto bastante do modelo da Track and Field é que ela tem tanto loja própria quanto franquias. Loja própria representa 62% da receita, e franquia, que é dividido, né, a receita, tanto na venda de produtos quanto na parte de royalties, representa os demais, né? E eles tinham também, que isso daí, infelizmente, com pandemia ficou muito pequeno, eles tinham a parte de eventos, né? Então eles patrocinavam e até, né, faziam os eventos para até utilizar o evento como linha de receita e também a parte de branding. Eu falo que é o famoso CAP, né? Tem o conceito do CAC, né, que é o Customer Acquisition Cost. A Track and Field, ela usa o CAP, né, que é o Customer Acquisition Profit, né, porque você consegue fazer, né, uma linha de receita que dá lucro e que eventualmente ainda traz mais brand awareness e aquisição de clientes. Então, eu achava sensacional, mas infelizmente essa linha ficou em zero, né, não conseguiram fazer nenhum evento aí no primeiro trimestre desse ano. Ano passado eles tiveram 3 milhões de receita nessa linha aí de eventos, tá? Então é isso. E a Centauro, a gente sabe, né, que ela está passando por um calorzinho aí de mercado, né, porque fez a aquisição da operação da Nike, tá tentando fazer toda aquela parte de canal de YouTube, né, para conseguir ganhar tração, né, os impedidos, né, que a gente já tinha comentado aqui no BTC Journal. Primeiro trimestre deles, olha a diferença do primeiro trimestre na parte de varejo deles com a Track and Field. Eles tiveram uma queda de receita de 13%, receita líquida, né, de margem bruta também, margem bruta que eu já falei para vocês que foi de 45% no primeiro trimestre desse ano, era 48%, quase 49%, então estão sofrendo ali na parte de rentabilidade, margem, etc. E a empresa, ela teve uma margem EBITDA de 4%. Lembra que eu falei que a Track and Field teve 13%, né? Então, a gente percebe ali que a Centauro está tentando dar aquela reestruturada, depois que comprou gente pra caramba, né? Para conseguir integrar tudo isso, para conseguir criar uma estratégia. Encaixaria bem a Track and Field dentro do portfólio da Centauro? Com certeza, tá? Encaixaria super bem. Mas eu não sei se a Centauro, né, vai ter caixa para fazer isso, primeiro, porque a Track and Field vale hoje, market cap 2,3 bilhões, tá? Tem só a título de correção, alguns alunos me perguntam, né, mas eu entro lá no Yahoo Finance, está escrito 14 bilhões de market cap. É porque você tem que dividir por 10 as ações ordinárias que a empresa tem. Aí daí é um ajuste que geralmente essas plataformas não fazem, aí você faz o ajuste e dá lá mais ou menos no valor hoje da ação uns 2,3. A Centauro é 9, tá? Então, assim,
seria uma aquisição relevante ali, em termos de valor, para a Centauro, muito maior que 1 bilhão que ela pagou lá para a Nike. Então, assim, eu não sei se a Centauro teria bala para conseguir honrar esse tipo de aquisição. Mas seria ótimo, né, para você conseguir atuar num segmento que tem margens mais saudáveis. Excelente. Então vamos acompanhando aí, né, várias aquisições da Centauro e a Track and Field com seus resultados expressivos, né, apesar do volume ser bem diferente. Bom, vamos seguir. Próxima notícia aqui, valor econômico. Usaflex planeja investir 100 milhões de reais. E aí eu quero saber da Camila, o que a Usaflex vai fazer com este trocado de pão? Como que ela está planejando usar esse valor, Cá? Bem, né? Você falou que é um trocado de pão, mas os 100 milhões de reais que eles pretendem utilizar até 2025 são todos focados em iniciativas online. A Usaflex, ela é comandada, né, não sei se vocês sabem, desde 2016 pelo fundo Axon, né, e esse valor, é bastante expressivo para eles, porque representa quase metade do faturamento que foi em 2020, que chegou em 231 milhões de reais. Então, com esse investimento, eles pretendem entrar no online, desenvolvendo uma estrutura de provador online, desenvolvimento do aplicativo próprio, né, e entrar nessa estratégia de omnichannel, que é a grande movimento que eu estou analisando no mercado nesses últimos 4, 5 anos, que é a transformação digital da empresa, tá? Falando um pouco sobre estruturação e planos, eles já tiraram os planos do papel, tá? Eles começaram a fazer algumas contratações de profissionais qualificados, né? E na minha visão, agora, minha visão de mercado, eles têm 3 grandes desafios pela frente, tá? O primeiro deles é contratação de profissionais qualificados em produto, tecnologia e design. Por quê? Imagina que a pandemia, né, forçou todo o mercado a ir para o digital, e ir para o digital de maneira mais rápida, né? Então, o que acontece? A demanda por esse tipo de profissional qualificado, ele aumentou demais. Segundo ponto, né? As empresas, startups, aqui as grandes empresas de tecnologia, estão recebendo aportes altíssimos no ticket de 1 bi de reais para cima. Então, competir com salário para esse público vai ser extremamente desafiador. Segundo desafio que eu vejo é a estruturação tecnológica, tá? Imagina assim, uma empresa que nasceu no varejo, pivotar para uma cultura do digital e abarcar toda essa estrutura de omnichannel, conectando informações das 250 lojas franqueadas, né, que a Usaflex, ela usa o modelo de franquias, com todo esse novo aplicativo para trazer inteligência no momento da compra, né, trazendo um atendimento ao cliente mais personalizado. Então, tem um desafio tecnológico altíssimo. E terceiro, né, não menos importante, que é o posicionamento da marca dentro do digital. Lembrando que a Usaflex, ela é uma marca focada muito no público mais sênior, né, mais adulto. Então, imagina que vai ter desafios muito grandes, assim, para fazer toda essa mudança, né, de cultura, de tecnologia, e ainda posicionar a marca, né, que tem essa ligação muito forte com esse tipo de público. Excelente. Aí eu não sei se o Renato tem algum ponto aí adicional para comentar sobre a Usaflex. Não, eu gosto bastante da operação, né? Legal que a Camila falou que é um público mais velho, né? A Mayara também falou que gosta da Usaflex. Tô brincando, tá? Mas assim, eles têm aquele atributo, né? O atributo do produto como uma das grandes, né, atrativos aí para o crescimento do negócio, né? Que é o que o cliente efetivamente, né, valoriza dentro da operação do negócio. Mas enfim, a gente já tinha discutido um pouco desse modelo da Usaflex, que a gente acredita que tem bastante espaço, né? Então, sapatos confortáveis, com design, etc. Eles receberam esse aporte, como a própria Camila falou. Na própria notícia tem 2 pontos interessantes. Eles têm lá uma perspectiva de chegar a 740 milhões de reais de receita. Hoje eles têm 230. Tá? Então, legal. É uma reportagem meio que para mostrar crescimento, estratégia, etc. Legal. Eles fizeram uma mudança de centro de distribuição de São Paulo para Espírito Santo. Isso daí provavelmente foi por causa de benefício fiscal, né? Porque o Espírito Santo é conhecido por, né, dar bastante incentivo fiscal aí para operações irem para lá, beleza? E uma das coisas que a gente já brincou, assim, de forma meio informal aqui no BTC Journal, mas que eu gostaria de salientar aqui, é que, entendendo um pouco de como funciona esse público feminino, principalmente nas marcas que foram muito bem sucedidas, né,
A parte de conforto eu acho que é interessante, é um atributo que você efetivamente tem que utilizar como uma das coisas que é melhor, né, em termos de competição dos produtos dos concorrentes, mas precisa ter um pouco de agregação de marca, né, fazer o posicionamento, o branding, etc. Então, provavelmente, né, e também eu acredito que seja uma das formas, focar no digital acho que é mandatório, tem que fazer, tem todas as dificuldades que a Camila falou, mas começar a tentar fazer trabalhos de branding, de agregação de valor de marca, mudar um pouco de estratégia de comunicação, eu acredito que seja, agora de uma forma mais séria, né, melhor, né? O nome, o próprio nome da marca, etc. Eu acho que valeria a pena fazer um projetinho ali de rebranding para conseguir eventualmente acelerar, né, esse processo de crescimento. Sempre com aquela cabeça, né? Também não é para fazer uma mudança 360, né? 360 não, 180, né? Beleza. Não é para abandonar o público atual 100% e já ir para um outro público, né, que eventualmente sustente o crescimento do negócio. Não. Vai fazendo uma estratégia que, com o tempo, você vai conseguindo trazer a marca para um posicionamento mais jovem, né, mais moderno, etc., sem perder a essência, né, do negócio que trouxe o business a 230 milhões de receita, que é respeitável, né? Então, eu acho que só colocar esse ponto aí que a gente já falou de forma, né, de uma forma mais informal em alguns BTC Journals passados, mas dado que a Axon está lá, e eu conheço o pessoal, acho que, né, eles são super competentes, fizeram a abertura de capital do Westwing aí recentemente, então acho que isso daí seria uma forma aí de conseguir agregar mais valor aí para a operação que eles têm. Muito bom. Estratégia de rebranding, né? Já vimos algumas aqui, né? E a Usaflex tem várias possibilidades. Pode comer as vogais, pode transformar apenas as iniciais, ou eventualmente cortar uma parte do nome, né? Enfim, a gente já falou de algumas dessas por aqui. Mas agora, mantendo o tema em vestuário, mas justamente saindo do público mais sênior e vindo para um público um pouco mais jovem ou antenado, talvez, peguei uma notícia aqui do Brasil Journal. E um público com certeza endinheirado. Lojas da NV acima do esperado. Aqui até falando, né, da redução aqui. No caso, a gente está falando de Nativossa. Então, Renato, o que a gente tem de novidade nessa empresa que foi adquirida há pouco tempo e comentada aqui pelo Grupo Soma? Bom, ano passado a gente falou, né, um pouco sobre essa transação, que é espetacular. Eu acho que essa marca aí ela foi muito bem desenhada pela sua fundadora, Nativossa, que é uma influencer, né? Então, só corroborando um pouco do que eu falei ali na parte da Usaflex, ela nasceu digital, com uma pessoa extremamente influente, criando, obviamente, a sua marca e ganhando bastante tração. Grupo Soma é um grupo que tem várias marcas bem consolidadas no mercado, Animale, Farm, etc., fez aquisição que eu achei muito boa, até pelos financials que foram pagos aí dentro dessa transação. E aí agora, dentro do grupo, eles começaram a executar a estratégia de crescimento do negócio. Então, eles tinham só 5 lojas e agora começaram um plano de expansão. A notícia fala que eles abriram lá no Shopping Leblon, né, eu trabalhei do lado do Shopping Leblon, eles falaram que nos primeiros 12 dias, a loja faturou 2 milhões, 12 dias, né? Então, assim, deu 18 mil reais por metro quadrado. Falam que aí eles colocaram aqui que uma loja boa, né, deveria ter ali algo em torno de uns 3 mil reais por metro quadrado, foi 18, né? Eu sou de mercado, né, desse mercado aí de moda, loja física, assim, 3 mil é muito boa também, tá? Então poderia ser até um pouco menos desse 2 mil, dado que a loja tem 100 e poucos metros quadrados, né? Beleza, tá? E aí parece que o plano de expansão vai ser nesse sentido, né? Vamos abrindo mais lojas em pontos mais premiums, né, do Brasil, para fazer a expansão nacional do negócio, sem contar que o digital deles é muito bom. Eu dei uma olhada aqui, peguei os financials do Grupo Soma do primeiro trimestre, eles tiveram, né, uma receita de mais ou menos 418 milhões de receita bruta, só que só na Nativossa foi 15 milhões, né, com 5 lojas. Eu sei que o e-commerce é muito forte, mas vamos assumir que esses 15 milhões aqui foram só de lojas próprias, ou seja, das 5, né? Então, daria mais ou menos um faturamento aí no trimestre de 3 milhões por loja, ou seja, um faturamento de 1 milhão. Dado que a loja tem mais ou menos uns 100 metros quadrados, daria uns 10 mil reais um metro quadrado, que é espetacular. Então, esse ativo que eles adquiriram, de fato, é um negócio, assim, fenomenal, e que mostra um pouco do sucesso da construção da marca e da fundadora. Tá? Então, eu acho que é mais ou menos neste caminho, né, que a Usaflex poderia começar a tentar se posicionar na sua estratégia de branding para conseguir, né, fazer a transformação do negócio, ganhar bastante atratividade, dado que o produto já é muito bom,
né? Mas só ficar batendo no atributo do produto sem ter a marca, eu acredito que a probabilidade de expansão do negócio fica muito menor, né? Caso você tenha, eventualmente, esse tipo de estratégia de posicionamento de marca, né? Então, eu acho que a Nativossa aí poderia ser um bom case aí para a Usaflex começar a desenhar a sua estratégia de brand para o futuro. Excelente. E aí, dando sequência a movimentos de fusões e aquisições dentro desse setor, tem uma notícia aqui que eu vou pedir para a Camila comentar. Essa daqui é da Exame e o título é Birman da Arezzo & Co. Compra da BOL seguirá passos da reserva, tá? BOL ou BAL, tá? Mas é uma marca bastante conhecida no público jovem. E aí, Caio, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia da Arezzo. Vamos lá. Muito interessante, porque, né, fazendo um gancho já com a notícia anterior que o Renato acabou de discutir, a Arezzo & Co está olhando muito para essa estratégia de influenciadores digitais, tá? Eu vou dar um contexto maior para vocês entenderem qual que foi a visão que o Birman teve com essa aquisição, tá? Então, vamos entender que estamos num cenário de pandemia, e aí a pandemia forçou todos os CEOs a serem mais criativos, tá? Então, as aquisições da Arezzo começaram ano passado, né, com a compra da reserva, por 175 milhões de reais. Imagina que essa movimentação foi bem interessante, porque imagina a marca, né, a Arezzo & Co, sendo conhecida pelo mercado de calçados há mais de 48 anos. Então, foi bem interessante. A Reserva é uma empresa que preza muito por inovação, ela é, inclusive, uma empresa do setor de empresas B, que é bem bacana. Então, pois bem, né, essa foi a primeira aquisição, e agora, mais recentemente, a Arezzo & Co está adquirindo agora essa BAL, que ela foi comprada por 105 milhões de reais, né, nessa continuação de estratégia de transformar a Arezzo & Co numa House of Brands, tá? Então, são todos cerca de 14 marcas dentro do grupo. Então, vamos olhar, né? O Birman, ele é um empreendedor com algumas estratégias bem acertadas, bem interessantes para esse movimento, né, de mudança para o digital, né? Porque ele está olhando para empresas que prezam muito pelo lifestyle e inovação, tá? A BAL, ela foi uma marca fundada em 2016 pelos irmãos Bruno e Lucas Carro, com foco em clientes ali bem jovem, né, de 18 a 34 anos, e foi uma empresa que nasceu dentro do digital. Então, uma das principais canais, né, de promoção da marca são influenciadores digitais, né? Por exemplo, temos nomes como Maísa e ex-Big Brother Brasil, são muito conhecidos, fazendo, né, toda essa parte de branding da marca dentro das redes sociais, né? Essa marca BAL que tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, a projeção de faturamento para a BAL esse ano, já dentro do grupo da Arezzo, é de cerca de 80 milhões de reais, né? Bem interessante. Mas vamos analisar mais um ponto que eu queria trazer aqui, que é sobre essa estratégia do grupo da Arezzo & Co ir para o digital e fortalecer esse braço de e-commerce, tá? Então, eles tinham investido numa iniciativa que chama Zizimall, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma de marcas da Arezzo, né? Então, inclusive, a Bol já está lá com toda a sua vitrine de produtos, né, sendo vendidas. Então, é bem interessante porque é uma forma de ampliação de portfólio, né? Agregar mais receita ali naquela compra, aumentar o ticket médio da transação, e, além disso, a Zizimall também tem essa estratégia de influenciadores digitais muito forte, contando com a Marina Rui Barbosa, por exemplo, como diretora de moda dentro dessa plataforma de marcas, tá? Então, assim, eu achei a movimentação do Birman muito acertada, ele está escolhendo as marcas, assim, que estão com uma boa penetração dentro do digital. E aparentemente, Renato, tem uma preferência por marcas com preços médios bastante elevados, né? Pelo menos nessas notícias que a gente está comentando. Sim, essa moda de streetwear é uma moda que não é uma moda, já é uma coisa que é super consolidada, principalmente lá fora. A gente vê várias marcas premium, né? A Louis Vuitton fez, né, uma linha mais streetwear para conseguir promover e colocar um pezinho dentro desse segmento, só mostrando a importância e o crescimento desse negócio. Eu, quando ia para os Estados Unidos, que agora eu já não vou mais para lugar nenhum, né, só fico em casa, eu ia para uma loja que chamava Kith, K-I-T-H, que começou fazendo toda a parte de estruturação ali de portfólio com terceiros, né, ou seja, era só um canal de venda, muito focado nessa parte de streetwear. Agora eles têm toda a parte de linha própria também, além disso,
E o posicionamento de preço, como você me perguntou, é bem mais alto aí do que a média de mercado, né? Então o negócio é bem caro. E esse caso também é um caso que corrobora o que a gente estava falando. Por exemplo, essa BAL, né, que quer dizer Black and White, né? Então eles têm todo esse negócio de agregação de valor das próprias propostas atuais de mercado, né? O próprio nome da empresa diz isso. Tem 70% do seu público feminino. Então, olha aí os influencers e a tomada de decisão sendo do cliente, né, sendo muito alavancada aí pelo posicionamento de marca que você consegue construir usando bastante esses influencers, né? Inclusive, pessoal, se eu puder pedir aí para vocês, a gente está com 9 mil seguidores no nosso Instagram, a gente está precisando de menos de 1.000 para conseguir destravar umas funcionalidades. Se vocês puderem seguir a gente lá no nosso Instagram, eu agradeceria. Na próxima notícia eu vou falar a mesma coisa, tá? Então, só para vocês lembrarem de ir lá, segue a gente no Instagram lá, só para a gente destravar essas ferramentas aí, que a gente está com uma certa dificuldade de chegar no 10 mil. Batemos ali no 9 mil, estamos ali já uns, sei lá quantos meses, né? Uns 6 meses ali travados, né? Então, só para, fecha parênteses, desculpa, né? Só para falar um pouco sobre isso, né? Para não perder o fio da meada. Então, isso daí é uma coisa importante. Saiu toda a parte de racional da Arezzo, de quanto que ela pagou na operação, etc. Eu acho o seguinte, ó, eles pagaram um enterprise value de 105 milhões para uma empresa que teve uma receita ano passado de 40 milhões. Aí você fala assim, 2,5 vezes a receita. É muita coisa, Renato. É muita coisa, tá? Só que aí que vem a beleza da estratégia digital da Arezzo. Ela tem lá as EasyMall, tem lá toda a parte de venda de business de plataforma que eles têm, então já era parceiro do negócio, já fazia venda, e aí usando lá o marketplace deles, eles viram que esse negócio vende pra caramba, e aí utilizaram esse negócio até como uma avenida ali para ver uma nova aquisição. Coisa que a Amazon faz a rodo, já faz mais de 20 anos esse tipo de operação, é um dos benefícios aí que a estratégia digital traz para dentro do negócio. Então, assim, tem bastante sinergia para alavancar o negócio, com certeza. A Arezzo é um case, né, de construção de marca e expansão, principalmente na parte de calçados femininos. Foi lá com a reserva, né, na parte de vestuário, que tem também o Rony, que também é um cara super famoso no mercado nessa parte de expansão e criação de marca. Eu acho que essa marca tem um potencial gigantesco de crescimento, e não é só moda. Eu acho que vai se posicionar muito bem e vai ser uma linha de receita bem interessante aí para a Arezzo, apesar de ter pagado um valor alto, mas eu acho que tem sinergia para conseguir justificar esse tipo de valor aí da transação. Boa! E para fechar esse bloco agora de varejo, a gente desce um pouquinho o preço médio dos itens, né? E vai para uma nova notícia aqui do Brasil Journal também. A estratégia de mega stores da Hering, Big and Beautiful. Renato, para a gente fechar aqui sobre esse tema, né? Passar para os próximos tópicos do episódio de hoje, o que aconteceu com a Hering, né? Porque teve resultados aí expressivos nesse primeiro tri. Vamos lá. A Hering, ela fez o Thiago Hering fez uma entrevista lá com o pessoal do Brasil Journal e ele falou um pouco dessa estratégia de Mega Store. Essa estratégia ela tem duas coisas interessantes. Primeiro, que vai para um modelo de loja própria, coisa que a Hering não tem um foco muito grande. E segundo, para o modelo, né, de tamanho da loja. Como eles começaram a desenvolver várias categorias nesses últimos anos, então, Hering Kids, Intimates, etc., eu acho que eles têm bastante SKU ali para conseguir encher uma loja, né, no tamanho de 550 metros quadrados lá que eles abriram lá no Shopping Morumbi. Eles falam que é bom porque você consegue expor todo o seu portfólio, criar uma experiência de compra melhor, isso eu acho que é interessante, e olhar bastante para agregação de experiência no digital também. Então, eles colocaram um monte de coisa digital lá para os atendentes, ou a integração do e-commerce com a loja própria. Isso você consegue com um espaço de 500 metros quadrados. Obviamente, numa loja de 40, 50 metros quadrados, você não consegue ter esse tipo de experiência. Então, legal. Tem uma coisa que o Thiago colocou aqui como um dos atrativos, que eu não concordo muito, que ele fala que os custos de uma loja de 500 metros quadrados é quase o mesmo de uma loja menor, só que a receita é o dobro. É mais ou menos, tá? Principalmente para loja de shopping, condomínio é proporcional. Então, condomínio já é proporcional, então se a loja é maior, condomínio é maior, tá? Proporcionalmente ao tamanho da loja. Começa por aí, tá? Aluguel, eu até acredito que a Hering está conseguindo fazer boas negociações, porque a gente já analisou aqui que várias empresas com o modelo de Big Shop, Big Store,
estão quebrando, né? Então, as livrarias Saraiva, Livraria Cultura, etc., Forever 21, então todas essas marcas que estão quebrando, estão com aquele modelo de loja grande. E aí o shopping ele tem um problema, né? O que eu vou colocar ali, né? Às vezes é grande, mas não é bom, assim, em termos de vitrine, etc. Então, restaurante era uma alternativa, que o pessoal está fazendo bastante, e a Hering está aproveitando esses pontos grandes para conseguir colocar seu modelo de mega store lá. Beleza, então, assim, eu acho que é um modelo interessante, né, que o shopping achou, né, alguém que está disposto aí para essa estratégia. Para a Hering deve ser bom porque ela está negociando pontos menores e ela está conseguindo colocar um pezinho ali na parte de experiência do consumidor. Isso daí também vai ser bom porque a Hering foi comprada pelo Grupo Soma, que a gente sabe, né? Então o Grupo Soma ele também tem, né, essa expertise em experiência de compra, até por causa das marcas serem bem posicionadas. Então acho que tem já tem um pezinho ali, né, na estratégia junto com o pessoal do Grupo Soma também. Bom, resultados do primeiro trimestre da Hering foram bons, eles tiveram um crescimento de receita bruta de 3%, um lucro bruto ali, uma margem bruta de 38,6%, né? Que foi um pouco menor ali, foi 40% no primeiro trimestre do ano passado, mas eles conseguiram ter uma margem EBITDA de 5%, que é ótimo, né, para esse cenário que a gente está vivendo, com um ROIC de 16,3%, né? Ótimo retorno sobre capital investido, né? Tinha sido 15,5% no mesmo trimestre do ano passado. Same-store sale foi positivo, 11%, né? Que mostra aí que o pessoal ainda está em home office, ainda está querendo comprar bastante roupa básica, confortável, né? Não está ainda focando ali naquele público mais premium, dado que a gente viu que o same-store ali de algumas marcas ali está indo muito mal. Beleza, né? Então, a Hering, ela conseguiu ser uma empresa lucrativa no primeiro trimestre e está indo com esse modelo aí de mega store. Vamos só ver, isso daí é uma coisa que eu vou acompanhar aqui, como que ela vai, né, integrar essa estratégia de loja grande, loja própria, com a grande alavanca de receita deles, que é o modelo de franquia. Né? Então, vamos observar aí como que ele vai conseguir fazer essa integração, porque tem um conflito claro, né, dessa estratégia com a maior linha de receita que eles têm. Vamos ver. Exatamente, né? E aí tem toda a adaptação da operação no modelo de loja própria, modelo de franquia. Isso depende de uma série de estratégias que a gente estuda nas aulas da Maiara e da Camila, em estratégias de canais e praça. Bom, vamos lá, pessoal. Agora, mudando um pouco o assunto, vou trazer aqui alguns temas de estratégia que a Maiara vai comentar. Essa primeira notícia é do Neofeed. O título é Itaú Unibanco prepara sua artilharia, entre aspas, para cercar as PMEs, as pequenas e médias empresas. Pois é, Má, tá começando a coçar no Itaú a quantidade de fintechs, né, e a concorrência, e agora ela vai trazer um produto novo. Conta um pouquinho sobre isso. Boa, né? Então, a empresa, apesar de ser o maior banco do Brasil, ter lá um valuation de mais de 300 bilhões de reais, não é intocável. E o próprio CEO, né, falou que eles estão passando pelo momento mais desafiador da história deles e que eles têm que passar por uma, né, entre aspas, ali, verdadeira e profunda transformação. Ele falou que essa transformação já começou, só que agora eles precisam ganhar tração nisso, colocar velocidade, né? O que é essa transformação? Então, para dizer pouco aqui, a gente tem as fintechs, que a gente fala direto aqui no Journal, a gente tem o Pix entrando, e agora quem entrou foi o Open Banking, né? E só para falar um pouquinho mais do Open Banking, acho que é o tema que a gente menos comentou no Journal, né? Ele começa a quebrar algumas barreiras da empresa, né? Você consegue pegar informação muito mais fácil no mercado, acelerar algumas análises que você faria do cliente só com dados dele, né? Ou dados de histórico de uso do banco. E aí eles estão tendo que se esforçar no que eles definiram aqui de construir um ecossistema beyond banking, né? Então, não se fechar nas próprias fronteiras da empresa. E isso realmente a gente fala bastante, né? Não só como uma estratégia de empresa, mas a gente também fala de inovação aberta, né? Então, você não pode se fechar ali nas suas fronteiras. Mas bem, então vamos falar das pequenas e médias empresas que o Habib já deu a deixa. Hoje, o Itaú tem ali 1.500.000 pequenas e médias empresas que já têm algum relacionamento com eles. Então, eles já são fortes nesse segmento, né? Em 2020, eles conseguiram ampliar a carteira de crédito para esse segmento para 128 bilhões de reais. E agora, no primeiro TRI, eles continuaram com essa atração de crescimento, né? Conseguiram crescer a carteira de crédito em comparação com o primeiro TRI do ano passado em 23%.
Teve uma pesquisa da UI que falou que 27% do PIB vem desse tipo de empresa e que no ano passado elas tiveram um aumento de aberturas de 8,7%. Então, em plena pandemia, a gente teve ali 3.300.000 empresas novas nesse segmento. E é claro, não necessariamente porque o segmento cresceu, mas porque muita gente teve que se reinventar na pandemia, né? Então, a gente vê, né, crise é oportunidade também. E aí o Itaú se colocou uma meta de, nos próximos 4 anos, aumentar o portfólio de clientes de PMEs em 60%. Que não é fácil, né? Apesar da gente ver ali, né, o ano passado abriu mais do que o dobro de PMEs que o Itaú tem relacionamento, mas, né, você tem que fazer alguma coisa aí diferente para poder atingir essa meta. E aí eles foram pesquisar entre essas empresas qual as maiores dores que eles sofrem. E lá no topo veio a questão de apoio à gestão do negócio. E apesar de não ser algo que está totalmente alinhado com o Itaú faz, né, eles falaram que eles queriam oferecer isso como parte do negócio que eles já oferecem, né? Então, não algo adendo, mas algo integrado. E colocaram isso como foco inicial. Então, agora eles estão lançando o Itaú Meu Negócio, que é uma plataforma com produtos e serviços também não bancários, né, voltado para as PMEs, e a intenção é que eles consigam ampliar o portfólio tradicional deles, que é desses serviços bancários, né. E uma novidade também dessa plataforma, além de tudo isso que eu comentei, é que eles estão, né, realmente adotando essa parte de inovação aberta, saindo da fronteira da própria empresa e estão incluindo ofertas que não foram desenvolvidas por eles. Começando aqui com uma parceria com a OMI, que eles já falaram que é uma parceria inicial, que outras virão, mas que já é uma parceria que entra nessa parte de software de gestão. Então, a OMI é uma startup, foi fundada em 2013, que tem no portfólio dela software de gestão na nuvem para PMEs, né? Ela já tinha capturado mais de 100 milhões de reais em investimentos, já tem 65 mil clientes na plataforma deles, mas com um crescimento bem forte, mais ou menos 4 mil clientes por mês. E olha que interessante a sinergia, né? 23% dos clientes dela já tem conta no Itaú. E quando eles olham para os próximos clientes ali, né, para o mercado endereçável deles, que eles querem chegar, mais ou menos 30% a 35% já é cliente do Itaú. Então, super sinergia entre os dois. Eles estão começando agora, nessa plataforma do Meu Negócio, na verdade, com um piloto, com 8 mil clientes. Dentro das PMEs, eles decidiram olhar para as que têm até 40 milhões de faturamento no ano, que significa né, uma segmentação que já corresponderia a 90% da base deles. Por 2 meses, eles vão fazer esse piloto, vai começar com algumas ofertas pagas, algumas ofertas gratuitas, algumas coisas são gratuitas, mas estão no modelo freemium, que você pode pagar para ter acesso a outras ferramentas, né? E também tem algumas alternativas ali que vão começar subsidiadas para eles poderem ajustar a precificação conforme eles verem interesse dos clientes. Eles falaram que nessa pesquisa que eles fizeram, que elencou a ajuda com a gestão do negócio, eles também elencaram outras áreas interessantes para oferecer produtos e serviços. Já está mapeado como próximos passos, mas o legal é que eles vão usar esse piloto para entender qual que eles vão primeiro. E eles falaram que vão olhar para entrar nessas alternativas por parceria ou de forma orgânica, né, fazendo eles mesmos, e não descartaram participação e aquisição em empresas, caso faça sentido nesses próximos passos. Então, né, faz total sentido isso, muito legal que o Itaú está fazendo isso, né? A gente está vendo as fintechs oferecendo também gestão para o business, até a Stone, que estava só em pagamentos, né? Comprou a Lynx ano passado e vai oferecer ferramentas de gestão. E o Itaú é o primeiro, digamos, bancão que está entrando nesse portfólio, né? Que é muito difícil de acertar. Quando a gente olha os bancos lá fora, os bancões também têm dificuldade em expandir o portfólio deles para além de serviços financeiros. Então, espero que o Itaú seja bem sucedido nisso. Quando a gente olha também o Open Banking,
com ele entrando, você acaba perdendo um pouco o controle do seu cliente, da sua situação ali de portfólio, e com certeza vai ocasionar alguma perda de receita para os grandes bancos. Então, o jeito de olhar aqui é que novas oportunidades o Open Banking me traz para eu conseguir crescer o meu portfólio, para eu conseguir crescer essa minha receita e offsetar a receita que eu posso perder também com isso, né? Então, a intenção não é ficar no meu mercado antigo, é estar sempre evoluindo. Até porque essa semana a gente falou de estratégia adaptativa nas nossas aulas de estratégia, e isso tem que fazer parte da cultura da empresa hoje em dia, né? Não dá para a gente ficar no mercado antigo. Mas, bem, finalizando, já comentei que isso é bom para as duas empresas, porque tem sinergia, né, para a OMI e para o Itaú, e que venham mais parcerias também pelo lado do Itaú. As duas estão fazendo isso sem exclusividade de nenhum dos lados, então é muito legal, porque, né, até o próprio Itaú falou que exclusividade é coisa do passado. Eles vão, óbvio, utilizar esse piloto, essa primeira parceria, para ir melhorando o portfólio, fazendo ofertas mais assertivas para os clientes que eles estão atingindo, né? E também aumentar o portfólio tradicional, né? Então, por que não fortalecer a parte de crédito para as PMEs, que o Itaú já é bom, consegue ampliar também isso para outros clientes. E outro ponto legal aqui é o Itaú, mesmo como uma empresa grande, consolidada, fazendo teste de mercado, né, que é super importante. Então, testar, aprender, né, usa o piloto para depois ganhar escala quando você definir um modelo mais assertivo e aí ter foco nos seus próximos passos. Excelente, né? Tem muita riqueza nessa estratégia do Itaú. Aqui a gente está falando de verticalização, diversificação, estratégia adaptativa, todos os temas trabalhados tanto no GBP como no Strategy and Finance, né? Então você não perca tempo, inscreva-se lá que você vai aprender, além de diversos casos em diversos setores desse tipo de estratégia, também como desenhar essas estratégias, modelar através de casos práticos também. Bom, mais uma notícia aqui para a gente falar de estratégia. Peguei uma notícia do Valor. Ultrapar confirma que está em negociações com Indorama para vender Oxiteno. É a novela da Oxiteno dentro do Grupo Ultra. O que a gente tem de novidades aí no aspecto estratégico? Ótimo. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque provavelmente a gente vai ver mais novidades nos próximos dias ou semanas, né? Mas a Indorama é um grupo tailandês que já está presente aqui no Brasil desde 2018, quando eles compraram uma produtora de resina PET. E só com essa compra eles já viraram uma das maiores produtoras de PET na América Latina. O Grupo Ultra tinha já colocado a Oxiteno à venda, que a gente comentou já há um tempo, né, quando eles colocaram a Extrafarma também. E aí, eles falaram que estavam querendo focar na parte de distribuição de combustíveis, refino e de gás, que fazia todo sentido com a estratégia deles, né? Agora, então, a Ultrapar, né, anunciou no mercado que está em negociações com a Indorama para poder vender a Oxiteno. E a cada dia a gente vê que esse negócio está ficando mais quente, mais avançado, até porque rumores de ontem falaram que eles negociaram aí uma exclusividade nessa venda e que o valor de venda está girando ali em torno de 1,2 bilhão de dólares, ou seja, mais ou menos 10 vezes o EBITDA da Oxiteno, que, by the way, está um pouquinho acima do que a gente tinha comentado que a outra parte tinha pensado, de mais ou menos 1 bilhão de dólares, até porque agora nesse mercado está, né, sofrendo uma alta de preços, então você acaba revendo o seu valuation também. Mas vamos ver, espero que a gente tenha aí uma notícia rápida que seja bom para os dois lados. Pois é, aguardamos e vamos continuar acompanhando essa estratégia. Agora vamos para o último bloco do BTC Journal de hoje, falando sobre notícias do setor automotivo, especificamente sobre veículos autônomos, né? A gente falou um pouco sobre essa tecnologia aqui, a gente fala em aula também, e eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, e o título é: Waymo arrecada 2,5 bi de dólares para avançar em veículos autônomos. E aí eu peguei para dar uma olhada, gosto bastante do mercado e acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre a empresa, que a gente já falou aqui também há um bom tempo atrás, né? E acho que a estrutura é interessante para você que está ouvindo ou assistindo. A Waymo é uma das empresas
do grupo Alphabet, né? O grupo Alphabet é a dona do Google, né? Fundada por Larry Page, Sergey Brin, criaram a Alphabet como uma holding contendo o Google, né? Que é a principal referência dentro da empresa e várias outras iniciativas. Né? Então, o que é a Waymo? Né? Qual que é essa iniciativa? Só antes disso, né? Em relação à reportagem, né? Então foram 2,5 bi de dólares de aporte externo, né? E no ano passado ela recebeu 3,2 bilhões de investimentos. Isso inclui também investimentos da própria Alphabet. Enfim, a Waymo é uma das unidades de negócio do grupo. Ela é uma empresa que desenvolve tecnologia para veículos autônomos, tem algumas divisões de negócio dentro dela. Né? A divisão principal é a divisão de tecnologia, né? O Waymo Driver, onde eles criam e desenvolvem a tecnologia de direção autônoma, que eles falam que nunca fica bêbada, cansada ou distraída. Né? Então, a proposta de valor é justamente a segurança do veículo autônomo, redução de acidentes e também conforto dos passageiros, né, para não precisar dirigir, né, apesar de que tem gente que gosta de dirigir, eu me incluo dentro dessa categoria de pessoas. Tem uma outra divisão que é o Waymo One. A Waymo One é o serviço de caronas que utiliza o Waymo Driver, né, o seu produto. Ele foi lançado no ano passado, está em operação numa região da cidade de Phoenix, no Arizona, e é basicamente um Uber autônomo, né? Então, serviço de aplicativo que você pede, tem os mapas, etc., faz o serviço de carona num veículo que não tem motorista. Né? Lembrando que a própria Uber, né, tinha essa divisão de estudo de veículos autônomos para o seu modelo de negócio e abandonou recentemente. Né? Quem sabe volta, mas agora está paradinho. E a terceira unidade é o Waymo Via, né? Ou Via, né? Vaia, enfim. Serviço de transporte autônomo com caminhões. E aqui tem uma tecnologia um pouco diferente, né? Além da tecnologia de veículo autônomo, né? Sem motorista também, tem a otimização dos serviços de rota e também de movimentos dinâmicos do caminhão articulado. Então, o caminhão ele tem o cavalo mecânico, que é a parte que tem o motor e, em tese, o motorista, né? E a carreta. E esses movimentos nem sempre são tão corretinhos como os motoristas ou as empresas de transporte querem que seja. Então, eles desenvolvem essa tecnologia também para unir, né, esse movimento da carreta com o cavalo mecânico e evitar acidentes, tombamentos, etc. Né? Enfim, o que isso traz para a gente dentro da Waymo, né? É uma empresa de fortíssima tecnologia e aqui vale a pena comentar sobre a diferença entre veículos autônomos e direção assistida. Então, vocês devem acompanhar dentro das comunicações de Volvo, de Audi, Mercedes-Benz, né, a própria GM, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, há algumas tecnologias bem fortes de direção assistida, de auxílios autônomos ao motorista. Né? Então, frenagem automática, visualização das faixas para evitar o motorista que está meio sonolento, dele sair de uma faixa, alguns auxílios que trazem uma certa robotização, né, dentro da mecânica do veículo. Mas aqui a gente está falando de direção autônoma completa, né, que é uma tecnologia bastante diferente que a Waymo se dedica. Né? Então ela não trabalha com a parte de direção assistida. Tem o fato de participar do grupo Alphabet, né, e ter a Google por trás, né, facilita no efeito network também como uma vantagem competitiva, ao meu ver, dado que ela tem toda a estrutura do Google para poder fazer divulgação, enfim, distribuição de todas as suas propostas de valor. E, por fim, tem riscos também, né, que são os riscos também atrelados ao Google. Né, por quê? E aqui a gente está falando de riscos regulatórios que hoje em dia estão bastante relevantes na estratégia do Google. Olha só, eu dei uma olhada nos resultados da Alphabet, do grupo, de 2020, só para a gente ter uma noção de números. A Alphabet teve uma receita de 182 bilhões de dólares, é uma receita estupidamente gigante. Lucro líquido de 40 bi, então tem também uma margem altíssima. Geração de caixa, 65 bi. Esses números estão aumentando ano a ano. Se a gente segmentar a receita, 182 bi em 2020, 92% foi Google Services. Aqui engloba toda a parte de busca de serviços do Google, de Gmail, Maps, etc, etc. 7% Cloud e 1% que eles chamam de Other Bets. Né? Então, isso inclui a Waymo. Já lucro operacional,
A parte de services corresponde a 54,6 bilhões. Mas olha só que curioso, né? O lucro operacional do grupo Alphabet é de 41,2, ou seja, todas as demais operações do grupo dão prejuízo operacional, né? E a Waymo não é diferente. Então existe uma dependência, né? Na verdade, estratégia da Alphabet justamente de arriscar em alguns setores, dado que ela tem uma consolidação financeira muito, muito forte dentro dos serviços Google. Então, o que acontece, né? Se por acaso os efeitos regulatórios afetarem fortemente as receitas do Google, isso pode vir a afetar as outras unidades de negócio do grupo Alphabet, né? Então, existe esse risco, porém existe também o benefício de que hoje a Waymo, como tem o grupo Alphabet por trás, tem uma vantagem competitiva forte em relação ao, por exemplo, Tesla, que tem desenvolvido também tecnologia autônoma, mas não tem um grupo tão forte como a Alphabet por trás, com tanto poder de fogo assim, para arriscar em altíssimas tecnologias, né? Enfim, então é um pouquinho sobre a Waymo e tecnologia de veículos autônomos. E agora a gente vai para a última notícia do BTC Journal de hoje, e eu quero que a Mayara comente aqui também sobre veículos autônomos, do Neofeed. GM aumenta a aposta em veículos autônomos e elétricos. Mas e aí, como que a GM está se posicionando nesse mercado? Ótimo. Então, a GM quis entrar no mercado, mas, né, cada vez mais mergulhando mais fundo. Então, lá em março de 2020, a gente até comentou aqui que eles anunciaram um investimento de 20 bilhões de dólares para entrar nesse mercado. Aí, em novembro do ano passado, eles aumentaram esse investimento para 27 bilhões. E agora, como eles tiveram EBITDA recorde, né, no primeiro trimestre de 2021, que ajustado foi 4,4 bilhões de dólares, eles falaram, bem, vamos aproveitar, né, que a gente está bem aqui numa onda boa e vamos ampliar esses investimentos. E eles falaram, ó, essa linha aqui de carro elétrico e autônomo, até 2025 vai ganhar 35 bilhões de dólares, que é 75% a mais do que o investimento que eles anunciaram lá em março do ano passado, né? Então, estão indo com tudo. E aí eles colocaram uma meta aí, com esse crescente investimento, de até 2025 já ter feito mais de 1 milhão de unidades de veículos elétricos no mundo, né? Eles já estão investindo nisso há 4 anos, então não é de agora que eles colocaram o pezinho, e eles já têm até um mini portfólio de modelos elétricos, né? E até a forte demanda por esses modelos elétricos fez eles repensarem o montante de investimento. Então, né, eles primeiro começaram a aumentar o portfólio, mas até eles já tinham anunciado que queriam ter 30 novos modelos até 2025 na parte elétrica, só que agora, com esse aumento de investimento, eles também falaram que vão colocar nessa perspectiva de portfólio caminhões e SUVs elétricas também, pelo menos nos Estados Unidos, né? Eles também aproveitaram para anunciar que a startup deles de carros autônomos, a Cruise, foi a primeira empresa a ter permissão no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para oferecer o serviço de carro autônomo para passageiros. Eles também vão ser fornecedores de serviço de compartilhamento de carro elétrico lá em Dubai, e falaram que estão começando com a Honda, né, a parceria que eles têm para alguns desenvolvimentos com a Honda, a também fazer um projeto piloto lá no Japão. E aí, né, óbvio, a gente sabe, até pela notícia anterior que o Habib comentou, que veículos elétricos e autônomos são o futuro, né? Não tem muita discussão aqui, talvez o como mude um pouco, mas o ponto de chegada ali parece que está bem traçado, e até porque, né, hoje a GM, muito baseada em veículos não elétricos, não autônomos, digamos, né, está ali com valor de mercado de 90 bilhões de dólares, e quando a gente olha a Tesla, que né, desde o começo já está baseada em carros elétricos e muito fortemente investindo em autônomos, né, avançando para caramba, está com um valor de mercado de mais ou menos 580 bilhões de dólares, né? Então, 6 vezes a mais ali
o que a GM está valendo, apesar de não fabricar mais carros do que a GM, né? Então, com certeza, esse movimento da GM vai ajudar ela a ter um portfólio melhor, né? Trazer mais valor para o cliente e também trazer, consequentemente, mais valor para a empresa. Pois é, e com esse mercado inovador, a gente finaliza aqui a última notícia do BTC Journal. Então, queria agradecer demais a participação da Mayara. Má, muito obrigado de novo pela participação e todo o conhecimento distribuído. Obrigada, Habib, Camila, Renata, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos os ouvintes. Um abraço e um abraço para as minhas turmas de segunda e quarta que, né, adoram esse mercado de aviação, né, que a gente tinha comentado. E esqueci de comentar, mas essa notícia da Embraer aí é para vocês. Um abraço, gente. Até semana que vem. Muito bom, Camila, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você com a gente hoje aqui. Pessoal, foi um prazer, muito obrigada. Gostaria também de mandar um abraço para a minha turma de segunda, terça, e hoje nós encerramos a turma de marketing da turma de quinta. Então, até mais tarde, pessoal, e obrigada pela presença de todos. Muito bom, Renato também, muito obrigado de novo. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem, bastante notícia e os resultados trimestrais estão começando a sair. Vamos analisar. Abraço. Muito bom, e obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir o vídeo e comentar lá, sugerindo notícias e estratégias e finanças que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o BTC Journal. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.